A genealogia de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mateus divide a genealogia em 3 partes, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Como vai? Graças a Deus, estamos encerrando o nosso estudo, o Cristo da genealogia. E louvamos a Deus por esse estudo, porque podemos compreender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o legítimo herdeiro do trono de Davi. Ele reina para sempre. Ele é também aquele que abençoa todas as famílias da terra. Essas promessas foram feitas por Deus a Abraão, que na descendência de Abraão, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e a promessa do herdeiro a Davi, que se assentaria no trono para sempre. E Jesus Cristo é a promessa cumprida. É o próprio Deus que veio em carne, é o Verbo que se encarnou. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Deus deixou aqui, por meio do seu Espírito, os nomes de várias pessoas como os ancestrais de Jesus, listados por Mateus, no capítulo 1. E ao todo, Mateus
Mateus lista 3 grupos de ancestrais de Jesus. Em Mateus 17, o versículo 17 do capítulo 1, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vemos a graça de Deus presente em 3 épocas, em 3 períodos bem distintos da nação de Israel. Além de Deus deixar registrado nomes de pessoas conhecidas e desconhecidas como ancestrais de Jesus, ele honrou esses nomes, ele transformou essas vidas, ele salvou e ele teve promessas, fez promessas para essas pessoas e Deus foi protegendo, Deus foi conduzindo toda a história até chegar em Jesus Cristo e podemos ver isso como uma história de graça, favor que não se merece. O tempo das peregrinações, que foi o tempo de Abraão até Davi, incluiu o tempo dos patriarcas, Moisés, Josué, os juízes, e foi uma longa época em que o povo de Deus contemplou os feitos, as maravilhas do Senhor para a libertação. E foi nesse tempo que o povo tomou conhecimento da aliança, recebeu a lei e conquistou a terra prometida. O tempo das peregrinações. O segundo período é o tempo da monarquia, de Davi até a deportação para a Babilônia, que foi o período em que Israel se manteve organizado como nação, como reino, e foi desejo do povo ter um rei sobre si, como era costume, era a semelhança das outras nações ao seu redor, e eles queriam ter um rei também. Lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 5, Deus ouve esse queixume do povo, Deus lhe concede o rei, mas foi um tempo de declínio, um tempo de apostasia, e apenas 4 reis se destacam nesse período como aqueles defensores da verdade de Deus: Davi, Josafá, Ezequias e Josias. E temos o tempo do cativeiro, que é o 3º período, as 14 gerações que viveram desde a deportação para a Babilônia até Cristo, até o nascimento de Cristo, experimentam uma era de trevas de Israel. Durante todo esse período, Israel jamais deixou de ser escravo de potências estrangeiras. Quando Jesus nasceu, Israel estava dominado pelo Império Romano. E o que é importante? O que permanece durante esses 3 períodos na história do povo de Israel? Deus continuou agindo sem parar. Deus continuou trabalhando a fim
de trazer a salvação ao mundo. E apesar de toda a apostasia, declínio do povo, a linhagem santa prosseguiu. Através de heróis como Davi ou de desconhecidos como Azor. E nas palavras de John MacArthur, a genealogia de Jesus é um misto de glória e vergonha, heroísmo e desgraça, renovação e obscuridade. Israel levanta, cai, fica estagnado e finalmente ele rejeita e crucifica o Messias que Deus enviou para eles. Mas Deus, em sua infinita graça, já enviou o Messias através deles. Graça de Deus, Deus sempre fiel às suas promessas, às promessas dele, Deus, porque Deus cumpriu em Jesus aquilo que havia prometido a Abraão, a Davi e a todos os outros servos do passado. A linhagem santa prosseguiu sob os cuidados de Deus na história. E o fim é Cristo. Muitos nomes aqui na lista de Mateus, na genealogia, citados, muitos nomes, que nos fazem lembrar das histórias deles, histórias tristes, cheias de violência e de atos pecaminosos. Encontramos defeitos em todos eles, mas a Bíblia não é um livro parcial. Ela faz questão de mostrar a realidade sem disfarçar os defeitos, as fraquezas desses homens e mulheres. Homens como Abraão, que mentiu sobre a sua esposa Sara, lá em Gênesis 12, 13. E em outra ocasião, Abraão tomou a serva Agar como mulher para apressar a promessa de Deus. Lá em Gênesis 16. E Arão também, que construiu bezerros de ouro e fez o povo se desviar do Senhor. Êxodo 32. Davi, que adulterou com Batseba e foi responsável pela morte do esposo dela. Salomão, que deixou que as suas mulheres lhe pervertessem o coração e ele caiu na idolatria. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Acaz, um rei ímpio que desviou o povo do caminho do Senhor, ele chegou até queimar o seu próprio filho em sacrifício, segundo as abominações dos povos da terra naquela época, coisa que Deus não permitia. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 16, vemos também Manassés, que além das abominações que Acaz fez, Manassés colocou um poste ídolo dentro do templo do Senhor em Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 33.
e etc. Poderíamos ficar aqui falando mais, mas todos eles figuram na lista dos ascendentes de Jesus Cristo e carregam histórias particulares, histórias de vitórias e derrotas. Mas ao fim, glória a Deus, ao fim de todos esses nomes, figura o nome de Jesus Cristo. O pecado desses homens e mulheres terminou em Cristo. Cristo é a salvação para seu povo. Não importa como esse povo vivia antes de conhecê-lo. Cristo é a salvação. Nós não costumamos dar importância a genealogias, mas vemos que a genealogia de Jesus é uma lição de soberania e graça de Deus sobre o povo, sobre o seu povo. E vemos que ninguém pode ser tão pecador que se exclua do alcance da salvação em Cristo ou da graça de Cristo. O fim do pecado é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da morte é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo pagou o preço. Ele foi feito pecado. Ele que não era pecador e não tinha nenhum pecado. Ele o fez pecado por nós. Por isso o fim do pecado é Cristo. E o fim da morte é Cristo. Ele foi pendurado no madeiro? Sim. Ele morreu naquela cruz? Sim. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e reina. Tem todo o poder no céu e na terra. Por mais terríveis que sejam os nossos pecados, eles não fecham o céu para nós, porque em Cristo a nossa vida de pecado acaba. Em Cristo somos justificados e salvos e libertos. E após Cristo não há mais nomes, não existe mais nomes a serem citados. Nossa vida de pecado acaba em Cristo. Por isso é uma história de graça, de favor imerecido. Uma história de perdão, graça, arrependimento, vida nova que se expressa no amor a Deus somente e amor ao próximo como a si mesmo. Sem demora, não deixe para amanhã. Creia em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o único Salvador. Creia nele. Ele está vivo e quer viver também no seu coração. Dar uma nova vida para você, assim como ele deu nova vida para esses antepassados de Jesus. Ele transforma, ele tem todo o poder absoluto. O fim de tudo é Cristo Jesus.